Olá, tudo bem? Estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à lição da Escola Bíblica Dominical, a EBD. Nesse momento, mais uma leitura diária. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos de volta com a leitura diária desta quinta-feira, que se baseia no livro aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Mas queremos ler também o verso 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito bem. A epígrafe, o título dessa leitura diária de hoje, dessa quinta-feira, é Podemos ouvir a voz de Deus por meio da leitura da Bíblia. É uma forma de ouvir Deus falar conosco. Muito bem. A palavra de Deus mostra que vai entrar no repouso de Deus aquele que ouve as suas palavras. Ela é a única espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser, para discernir se nossos pensamentos e motivos são espirituais ou não. Então, a pergunta é a seguinte: onde é a divisão? Onde se divide a alma e espírito? Mas a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada e vai até essa divisão. São tão ligados ao meu espírito que nenhum ser humano pode chegar na divisória. Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa e eficaz. Então, quando se fala da palavra de Deus, podemos ouvir a voz de Deus por meio da leitura da Bíblia. É muito interessante. Quanto mais você lê, mais você ouve Deus falar com você. A natureza da palavra de Deus, a expressão palavra de Deus, também pode ter a expressão palavra do Senhor ou simplesmente a palavra. Possui várias aplicações na Bíblia. Obviamente, refere-se, em primeiro lugar, a tudo quanto Deus tem falado diretamente. Quando Deus falou a Adão, isso é palavra de Deus. Quando Deus falou a Eva, isso é palavra de Deus. O que Deus disse, de fato, é sua palavra. De modo semelhante à palavra falada, o verbo falado. Ele se dirigiu a Abraão, ele falou a Isaac, isto é palavra de Deus, e a Moisés. Falou a Moisés, também falou a todo o povo de Israel, trazendo os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo de número 1 ao 19. Os 10 mandamentos é palavra de Deus falada e escrita. Além da fala direta, Deus ainda falou através dos profetas. Quando os profetas do Antigo Testamento se dirigiam ao povo de Deus, levando ou trazendo Deus ao povo, eles diziam: assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. Quando, portanto, os israelitas ouviam as palavras do profeta, ouviam, na verdade, a palavra do próprio Deus. E no Novo Testamento, embora não se use a expressão assim diz o Senhor, o que falavam e proclamavam era verdadeiramente a palavra de Deus. O sermão de Paulo ao povo de Antioquia, da Pisídia, Atos 13, verso 14 ao 41, por exemplo, criou
tamanha comoção quando Paulo falou. No sábado seguinte, ajuntaram-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos 13 e 44. O próprio Paulo assegurou aos Tessalonicenses que, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus. Primeiro, aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 é a referência. Além disso, tudo quanto Jesus falava era palavra de Deus, pois ele declara explicitamente que, quando as pessoas ouviam a Jesus, ouviam na verdade a palavra de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 1. Note como, em contraste com os profetas do Antigo Testamento, Jesus introduzia seus ditos, falando: eu vos digo. Era assim que Jesus falava, né? Porque os pregadores usavam a expressão assim diz o Senhor, ou muitas vezes diziam assim como falou Moisés. Mas Jesus, ele introduzia seus ensinamentos dizendo: eu vos digo. Mateus capítulo 5, verso 18. Em outras palavras, ele tinha dentro de si mesmo a autoridade divina para falar a palavra de Deus. É tão importante ouvir as palavras de Jesus, pois quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. João capítulo 5, versículo 24. João Evangelista, o Evangelho. Jesus, na realidade, está tão estreitamente identificado com a palavra de Deus que é chamado o Verbo. João Evangelho, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 14. Muito bem, muito interessante essa leitura diária de hoje, que está em Hebreus, capítulo 4, versículo número 12, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Muito bem. Então, está dito que quando você lê a palavra, você ouve a voz de Deus. Quando você lê a palavra e guarda no seu coração, aquele que lê as palavras, que ouve a palavra e as praticam, são bem-aventurados. Aí, quando você está prestes a cair no abismo, você lembra do que leu, é a voz de Deus falando com você. Para encerrar, Salmo de número 29. É um salmo muito importante falando da voz de Deus, da voz do Senhor. Eu deixo para a nossa meditação. Salmo de número 29. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. O salmista também diz que ele é não como o Deus deste século, mas ele tem boca e fala, tem olhos e vê. Muito bem. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.